Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Quarta-feira da Semana Santa. O evangelho de hoje está em Mateus, no capítulo 26, versículos de 14 a 25. No evangelho de hoje, Judas vende Jesus por 30 moedas, o valor de um escravo. Jamais pode se comparar ao valor infinito do sangue de Jesus derramado na cruz. É um valor infinito o dom e o presente dele ter se entregado na cruz para nos salvar. Judas, o traidor, o infiel, que se deixou consumir pela avareza, pela ganância, pelo poder, pela vaidade, pelo orgulho. Mas também nós podemos nos perguntar: por quanto nós vendemos Jesus também? Por quanto nós somos infiéis a Jesus? Porque o pecado, nós dizíamos ontem, não é exatamente isso? Um gesto ímpio de infidelidade a Deus? Falta de coragem, falta de vergonha na cara, porque muitas vezes nos comprometemos com os nossos prazeres, com as nossas paixões, com os nossos desejos e nossas vontades, no lugar de Cristo. Também como Judas, meus irmãos e minhas irmãs, vendemos o Senhor muitas vezes, somos infiéis. O grande pecado de Judas foi não confiar na misericórdia do Senhor e no seu poder. Se Judas verdadeiramente se arrependesse e se entregasse totalmente nas mãos de Cristo, porque também Pedro foi infiel e negara o Senhor 3 vezes. Mas Pedro se arrependeu, chorou amargamente pela sua traição. A fragilidade humana, a fraqueza humana. Jesus conhece os seus discípulos na profundidade do existir. E a pergunta de Judas: Mestre, serei eu? Ele não chama Jesus de Senhor. Jesus não é o Senhor da vida de Judas e da sua. Jesus é o Senhor? Jerônimo, Padre Jerônimo, Jesus é o Senhor da sua existência? Tu o dizes. É preciso ter coragem para fazer adesão a Jesus. Os discípulos, cada um perguntava: Senhor, será que sou eu? Porque a tristeza da covardia de reconhecermos que podemos ser fracos, limitados, infiéis. O Senhor nos deu tudo. O Senhor nos amou a ponto de dar a vida na cruz para nos salvar. Por isso que nesta quarta-feira santa, a igreja dedica-se ao jejum, à penitência e à oração. Recordemos, irmãos e irmãs, os preparativos para a última ceia. E amanhã celebraremos a instituição da Eucaristia, o dom do sacerdócio e o dom do amor. Que Nosso Senhor hoje nos dê a graça, então, de sermos totalmente cheios do Espírito Santo, que busquemos a força e a graça de Deus, contemplando meus irmãos e minhas irmãs, para vivermos a sua graça. Preparemos então o lugar, a casa, o nosso coração, para que o Senhor venha ceiar conosco. Preparemos a nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, para que nestes dias santos façamos a experiência de comunhão com Jesus. Lá no madeiro da cruz, ele vence o antigo inimigo e nos dá a certeza da ressurreição. Olhos fixos na cruz, ou seja, olhos fixos no Cristo crucificado, para contemplarmos ele ressuscitado na Vigília Santa e na Páscoa do Senhor. Amém. Deus lhe abençoe.